Olá, pessoal. Vamos começar o nosso oitavo vídeo do material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Esta semana foi particularmente interessante do ponto de vista da análise, não é, de inteligência democrática. O governo mostrou o que é um governo fragilizado, não é o governo da oposição, não é? É um governo da base do antigo governo. Os atores são os mesmos, continuam com as mesmas práticas, mas é o governo constitucional possível, não é? Porque qualquer outra solução melhor, colocando um presidente de transição menos vulnerável que o Temer, não seria uma solução cabível no Estado democrático de direito. Temer assumiu porque era o vice. Então, fosse ele quem fosse, o processo de impeachment levaria a isso. Não é? Essa base fisiológica do Temer é muito complicada. Não é? E o Temer, evidentemente, tem que cuidar muito bem do seguinte problema. Se ele desagradar demais essa base fisiológica, tirando todos os investigados, o que ele deve fazer, mas além dos investigados, todos os citados, os imaginados corruptos, ele corre o risco de não conseguir fazer o seu governo de transição. Porque a Dilma ainda pode voltar numa votação do Senado, não é? Que vai acontecer dentro dos próximos, ao que tudo indica, 60 dias. Né? Se ele conseguir atravessar esse período dos próximos 60 dias, aí vai começar, de fato, um governo de transição. No entanto, se o Temer não pode tomar grandes medidas para afastar todos aqueles implicados nos desmandos, não é, do próprio período anterior, não é, que era o governo do PT, ele deve, por outro lado, tentar conquistar um mínimo de simpatia da sociedade, expondo a nu quais foram os crimes cometidos pelo PT em todos os escaninhos da administração pública e nas empresas estatais, inclusive. Quer dizer, isso não pode ser mais retardado, isso não depende do apoio da base. Não é? Afastar ministros implicados em corrupção depende, ou implicados na Lava Jato. Mas expor à população brasileira a situação atual do governo, que foi deixada pelo PT, isso ele pode fazer. Isso ele tem que fazer. Porque, não é demais repetir, Temer foi escolhido pelas urnas, as mesmas que escolheram Dilma. Não foi escolhido pelas ruas. Nem o PMDB foi escolhido pelas ruas. As ruas não têm nada a ver com isso. Não é? A nova oposição popular que surgiu no Brasil não tem nada a ver nem com o PMDB, nem com o Temer, nem mesmo com a oposição, a dita oposição formal. Muito bem. Isso parece óbvio. O que não é óbvio? O que não é óbvio é a situação do PT, né? O PT, ele está aderindo a uma espécie de jihadismo ofensivo, ainda que não armado. Não é? Ele está mobilizando todas as forças para deslegitimar o novo governo e para instaurar um clima de guerra civil fria, um estado de guerra. E isso pode ter consequências seríssimas na rede social. Não é? Porque essa divisão, como nós já comentamos em outros vídeos, ela tende a chegar em todas as partes da sociedade, dentro das famílias, nas instituições. Não é? Algumas instituições viraram realmente madraças e estão atuando de maneira ativa
para manter esse clima de guerra, que é a única coisa capaz de salvar o PT, não é? Dizem que há pesquisas internas feitas pelo PT em que ele não vai mais conquistar prefeituras nas próximas eleições. Não é? Ele vai ficar com menos de 10% das 629, deve ser isso, algo parecido, prefeituras que ele tem hoje. Ou seja, o PT está numa situação dificílima. Ele não se salva, e Lula também não se salva da cadeia, ao que tudo indica, sem uma saída extraordinária. Qual é essa saída extraordinária que o PT imagina? É simples, não é? É criar um caos de tal maneira que se imponha como solução quase que única e inevitável a convocação de eleições gerais ou de eleições para presidente ainda em 2016. Uma eleição só para prefeito e vereador vai acabar com as bases do PT. Se não houver eleição, o Lula não pode ter a tábua de salvação do palanque de 2016. E ele precisa dessa tábua de salvação, porque se ele se candidatar, se houver convocação de eleições, vai ficar muito difícil remover um candidato. Parece coisa de ayatolá do Irã, né? Tirar um candidato que está concorrendo às eleições, aí a ideia de golpe fica muito difícil de ser desmentida, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Então, a solução é apostar no caos e no clima de guerra. Até para poder voltar, se for o caso, se tudo isso der errado, em 2018, o PT, para manter sua base social, já que vai perder grande parte da sua base parlamentar e governamental, né, ele precisa manter esse clima de guerra constante, que é o que mantém, que é o que sustenta, que é o que segura uma legião de combatentes, meio zumbis, né, em que se transformaram os militantes do PT, sobretudo na academia, né? Essas manifestações contra a participação de Fernando Henrique num debate acadêmico em Nova York foram uma prova, né, cabal de que esses caras perderam a noção do ridículo, né? E eles vão fazer isso em todo lugar, eles vão tentar sabotar, boicotar, deslegitimar, não reconhecer. E a consequência disso é muito grave para a sociedade, porque mesmo que o novo governo, o governo de transição, avance um pouquinho em algumas medidas saneadoras da economia e da moralidade republicana, vamos chamar assim, mesmo assim vai ser difícil ele governar enquanto essa guerra estiver instalada, né? Pelo menos nessa alta intensidade que está se desenhando. Esse é o problema central da conjuntura que se pode perceber nesta semana. Não é? Muitas gravações vão saindo, o objetivo dessas gravações exatamente é deslegitimar o governo atual, mostrando que o PMDB está inteiramente implicado no processo de corrupção, e isso lança uma nuvem sobre a compreensão, não é? A possibilidade de compreensão de que a corrupção do PT não tem a ver com a corrupção tradicional dos velhos atores políticos brasileiros. Não é? É muito difícil explicar isso num plano assim massivo. Não é? Poucas pessoas são capazes de fazer essa distinção. E se não for feita essa distinção, nada feito para afastar de maneira mais permanente essa força deletéria da democracia que se transformou o PT e os seus aliados estatistas. Né? Eu tenho lembrado as pessoas, tentado dizer que se o PT fosse honesto, seria 1000 vezes pior para a democracia. Mas é dificílimo as pessoas entenderem isso. É dificílimo as pessoas entenderem que um Leônidas, o comandante espartano honesto, é 1000 vezes pior para a democracia do que um Péricles corrupto.
porque as pessoas têm uma visão moralista da política em suma, e elas não têm visão nenhuma da democracia, não é? A democracia é um troço estranho para a maioria da população, não é? Que fica indignada com os desmandos, mas não tem noção do perigo que representa a corrupção para financiar um projeto de poder. Não de poder de um ator político, de um cacique, e sim um projeto que pretende alterar a natureza do Estado e colocar a sociedade como domínio do Estado e transformar os cidadãos de cidadãos em súditos desse Estado, que é uma síntese do projeto de enfreamento da democracia, que é uma síntese do projeto neopopulista, que é autocrático, do PT e dos demais projetos autocráticos contemporâneos, como o bolivarianismo, por exemplo, ou o putinismo, né? Um detalhe importante foi a intervenção das agências de notícia russas ligadas à FSB, ex-KGB do Putin, na divulgação internacional de que houve um golpe no Brasil. É preciso estudar isso com muito carinho, acompanhar com muito carinho e com muita atenção o comportamento da autocracia russa, né? Porque ela revela que uma parte do projeto de reeditar a Guerra Fria e de voltar a uma política de blocos contava com o petismo ou com o lulopetismo no Brasil, assim como conta com o bolivarianismo na Venezuela, na Bolívia, no Equador, na Nicarágua, e isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo para a democracia no plano global e muitas vezes é pouco percebido pelos analistas, pelos jornalistas e por nós todos. Bom, estamos então diante de um problema que é o problema mais grave, a intensificação do jihadismo político do PT, o clima de guerra civil fria que quer se instalar no país. A tentativa de atropelar a Constituição, os ritos constitucionais, convocando eleições presidenciais ou gerais para salvar o Lula da cadeia e salvar o PT da derrocada. E um governo que não pode fazer muita coisa, porque não é um governo novo. É a velha base do PT que agora está no governo, não é? Sem o PT. E, portanto, extremamente limitado e vulnerável às cobranças da população por um comportamento mais republicano do governo. Ninguém sabe o que vai acontecer, não é? Depende muito da audácia dos atores e do ritmo da polícia, por incrível que pareça. É a política dependendo do ritmo policial, judicial, do Ministério Público. Porque a prisão de Lula pode alterar completamente a conjuntura e todos esses planos do PT, não é? E isso que a política, o ritmo da política está um pouco subordinado no Brasil atual ao ritmo da Lava Jato. Como todo mundo sabe, não é novidade nenhuma. Até a próxima semana e um grande abraço a todos.